Boa noite a todos. Domingo, uma live bastante rápida aqui. É a nossa maneira de se comunicar com vocês. Muito obrigado pela compreensão, por nos assistir e por, em grande parte, concordar com aquilo que nós divulgamos. Afinal de contas, o que está em jogo é o futuro do nosso Brasil por ocasião das eleições agora, no dia 28. A imprensa, grande parte, tem falado que a democracia corre risco. E grande parte deles entende que, se eu for presidente, a nossa democracia, a nossa liberdade estará ameaçada. Enquanto que o outro lado, o Haddad, ele é um conciliador, ele é um pensador, ele é uma pessoa que é democrata. Então vamos lá, a gente vai em cima de fatos. Primeiro eu quero apresentar aqui a Adriana, professora de Libras na UFRJ, lá na ponta direita aqui a senhora Priscila, professora de Libras também na PUC São Paulo. Professora de Libras na PUC São Paulo. E ao meu lado aqui, a pessoa muito importante na minha vida, Michele, minha esposa, mãe da Laura. Tá ok? Então vamos lá. A questão de ameaça à democracia. Primeiro, o Haddad, quando acabou o segundo turno, ele disse o quê? Que estava unindo forças progressistas e democráticas. E o Boulos, do PSOL, tinha acabado de fechar esse acordo com ele, o Boulos. Você deve ter visto um vídeo de ontem ou anteontem, do Boulos em São Paulo, concitando, insuflando uma massa enorme para invadir, ocupar a minha residência. E dizendo claramente, o Bolsonaro, sua casa vai virar ocupação. Botamos esse vídeo nas mídias sociais, porque eu já fui ameaçado há 2 anos pela União da Juventude Socialista aqui na minha casa, ameaçando invadir a minha casa, e eu botei ali, naquela situação que me encontrava, tinha umas 500 pessoas lá fora, dizendo que se entrassem, não sairiam. Bem, respondi um processo por causa disso, dizendo que eu estava, então, ameaçando a liberdade de imprensa daquelas pessoas. É a completa inversão de valores. Mas vamos lá, o seu Boulos ameaçando invadir a minha casa. Eu te pergunto, o que você faria se o Boulos, com 2.000 pessoas, ameaçasse invadir a tua residência? Qual seria a tua reação? É deixá-los entrar numa boa? Você não sabe o que aquele bando faria com a tua esposa, com as tuas filhas, com os teus filhos, com os teus pais ou contigo? O que poderia acontecer? Você tem que deixar invadir e tudo bem, ele entra por uma porta e sai por outra? Ou você tem que resistir? O que é propriedade privada? Para mim, é algo sagrado. Não interessa se eu estou numa casa, num apartamento, numa chácara ou numa fazenda. A propriedade privada é sagrada. No meu entendimento, você tem que reagir. Por que a esquerda não tem qualquer amor com a propriedade privada? Qualquer local onde se impôs uma ditadura, a primeira vítima é a propriedade privada. Tudo é confiscado, tudo é do governo. Esse é o sentimento deles. Essa é a filosofia do PT, do PSOL e do PCdoB. E vem o Haddad agora falando que ele é um democrata e a imprensa compra grande parte disso. E a ameaça para a democracia sou eu. Eu sou a ameaça ao sistema que está aí. À corrupção, aos desmandos e essas barbaridades que eu tenho falado. Se eu for presidente, se o parlamento assim entender, nós vamos tipificar como terrorismo qualquer invasão de propriedade privada, quer seja urbana, quer seja rural. Isso é terrorismo. E isso que o Boulos está fazendo comigo, ameaçando, tem a minha esposa ao meu lado aqui, tenho 2 filhas menores, 2 filhas, Nós temos 2 filhas menores de idade, uma é filha dela, mas é minha enteada, eu trato como filha, 15 anos, 15 anos. A outra daqui a 3 dias vai fazer 8 anos, a Laura, que é a materialização do nosso amor. O que eu faria? O que você faria? Então, por que eu sempre defendi a posse de arma de fogo? O que é posse de arma de fogo? É você, cidadão de bem, com algumas poucas exigências, você ter uma arma dentro da tua casa, do teu apartamento, da tua chácara, da tua fazenda.
Isso chama-se posse de arma de fogo. É você poder reagir, não só ao MTST, bem como ao MST, bem como a tentativa de invasão de qualquer outra pessoa. Não interessa quem seja essa pessoa. O cara forçou a porta da tua casa, derrubou a porteira da tua fazenda, você tem o direito de reagir. Por isso eu defendo a arma de fogo, né, para o cidadão de bem. Isso, repito, é posse de arma de fogo, não é porte, é diferente. Então a posse você ter para se defender. E defendo também, projeto nosso que existe em Brasília, caso o presidente tenha mais força para aprovar, o excludente de ilicitude nesses momentos. Se alguém invadir tua propriedade, você ao se defender, você responde, mas não tem punição. Ou nós entendemos que a propriedade privada é um dos pilares da democracia, ou não entendemos. E esse ataque do Boulos aqui é uma covardia, logo eles que dizem que eu sou violento. Esse dia em São Paulo, o Haddad falou, um carro aqui passou do meu lado e fizeram gestos para mim, essa turma do Bolsonaro. A imprensa veio para cima de mim para responder. Eu tinha que dizer, primeiro se é verdade. Tá? Eles sempre se vitimizam, né? Pobres coitados. Quer saber? Eu tenho que responder se é verdade? Eu não tenho que responder nada. Eu não prego a violência. Tá? Muito pelo contrário, né? Eu prego a não violência. E acabei sendo vítima daquilo que eu prego. A não violência, fui vítima por arma branca. Quase perdi minha vida lá em Juiz de Fora. E aproveito, deixar bem claro, Juiz de Fora é a minha segunda cidade natal. Um abraço a todos Juiz de Fora. Agora vamos continuar aqui. Nessa ação do Boulos, dizendo que vai invadir a minha propriedade. Você foi vítima porque você combate. Tá? Eu sou vítima, deixa bem claro aqui, eu sou vítima do que eu combato. Eu não quero me fazer claro, né? Eu combato a violência e fui vítima desse combate à violência, eu sofri um ato de violência. Deixar bem claro que Boulos, quando falou em invadir a minha casa, ele estava ao lado dele, Gleisi Hoffmann, que ainda é o presidente nacional do PT. Agora vamos em frente um pouquinho sobre o senhor Haddad. Eu não preciso mentir contra ele, né? Inventar história, que ele diz que eu estou mentindo, não preciso mentir. Tese de mestrado do senhor Haddad. Caráter socioeconômico do sistema soviético. Olha pelo que ele se interessa. Caráter socioeconômico do sistema soviético. E sua tese de doutorado. De Marx a Habermas, o materialismo histórico e seu paradigma adequado. Orientador da tese de doutorado, o senhor Paulo Arantes. Quem é Paulo Arantes? Filósofo e importante pensador marxista brasileiro. Pô, tem gente que acredita que esse cara seja democrata, que esse cara pensa em democracia, que esse cara quer a tua liberdade, que ele respeita a liberdade de imprensa, que ele respeita a propriedade privada. Mais ainda, está lá no plano de governo do PT o imposto progressivo para a ITR, que é Imposto Territorial Rural. Com toda certeza, não vi escrito lá, o melhor, vi escrito lá também, o aumento do imposto de renda para a pessoa física. Outras faixas, a última faixa, está em 27,5%. Ele não explicita lá, pode ser 35%, 40%, 50%, 60%. Ou seja, ele pega quem ganha mais, segundo a ótica deles, né? Todo mundo tem que ganhar a mesma coisa, e como é que você reduz o salário? Aumentando o imposto. Esse é o PT, esse é o senhor Haddad que quer governar o nosso país. Agora, repito, essa tese de doutorado, de Marx a Habermas, tendo como orientador Paulo Arantes, filósofo e importante pensador marxista brasileiro, é o fim da picada. Vão continuar falando que eu sou um risco para a democracia e não ele? Vamos lá. E mais ainda, você pode confirmar, o senhor Haddad há pouco tempo escreveu um livro. Ele fez um livro. O nome do livro, Em Defesa do Socialismo. Em Defesa do Socialismo, o livro de Haddad. E agora também, né? Mais uma coisa importante aqui. O PT mudou tudo aí nas suas páginas, no Facebook, tá? Mudou tudo, mudou a cor, etc. E agora, apagou também a defesa da Venezuela do seu site. Então, tinha lá no site do PT a defesa da Venezuela. Apagaram isso também. Então, em defesa do governo da Venezuela. Esse é o PT.
Eles agora se mostram como pessoas maravilhosas, democratas, quero paz e amor. Eu estou sendo perseguido, estou sofrendo bullying. O pessoal do Bolsonaro passou perto de mim, fez gesto para mim. Não vão conseguir. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui. Essas duas senhoras aqui, né? A Adriana e a Priscila, que são professoras de Libras na UFRJ e na PUC, lá em São Paulo. Por quê? O Haddad está divulgando agora, na propaganda eleitoral gratuita dele, que eu votei contra um projeto de lei que tratava de pessoas com deficiência. Então, vou passar a palavra para ela, no final eu complemento aqui sobre essa questão, pessoas com deficiência. Boa noite, o meu sinal é este. Eu me chamo Priscila, eu sou surda e eu tenho uma família de 3 gerações de surdos. E nós sempre lutamos muito pelos direitos da comunidade surda. Ontem eu estava em São Paulo, eu moro lá, viajei essa madrugada para chegar bem cedo ao Rio, encontrar a dona Michele, o senhor Jair Messias Bolsonaro e a intérprete Adriana. E eu quero agradecer muitíssimo pela honra desse convite e pelo carinho deles. Eu quero agradecer em especial a intérprete Adriana, porque com a participação dela, a comunidade surda tem tido acesso, conseguido acompanhar as lives do Bolsonaro. Então, muito obrigada. E agora nós estamos conseguindo compreender melhor o plano de governo do Jair Bolsonaro. E já há um ano nós temos nos reunido junto com o Bolsonaro e discutido algumas propostas sobre os direitos humanos da comunidade surda e das pessoas com deficiência em geral. E nós nos preocupamos com isso e estamos trazendo algumas propostas. Vocês ficaram surpresos hoje, né, quando viram outro candidato assinando um compromisso, um termo de compromisso na área de educação bilíngue para surdos. Mas ele focou apenas nisso. Mas os surdos se restringem a essa questão? Claro que não. Nós temos lutado por direitos humanos de todas as pessoas com deficiências, de todas as pessoas surdas, nas diversas áreas. É claro que a questão da educação bilíngue é importante, como o outro candidato falou. Mas nós já temos leis a respeito disso, que ainda precisam ser colocadas em prática. Mas nós vamos trabalhar para ampliar isso. Nós pensamos no surdo como um todo, o direito linguístico dos surdos nos diferentes espaços sociais, inclusive nas empresas, que muitas vezes faltam intérprete, na área da saúde, que precisa de acompanhamento. Então, nós vamos trabalhar para isso. E nós já estamos há um ano planejando, conversando, discutindo algumas questões. Então, nós já nos conhecemos há algum tempo, não foi de agora. E eu recebi um documento da FENES, foi um documento elaborado por diferentes surdos. E esse documento discute a importância desses direitos em diferentes âmbitos da sociedade, dos direitos linguísticos, da acessibilidade da pessoa surda. E o Bolsonaro, ele se compromete, ele recebe esse documento e garante que vai defender o direito linguístico de nós surdos e das pessoas com deficiência em geral. E o mais importante de tudo é saber que na LBI, eu como pessoa surda e a todos vocês, eu peço que tenham calma, porque realmente é uma mentira que o Bolsonaro foi contra a votação das pessoas deficientes, o direito das pessoas com deficiência. Ele foi apenas contra uma ideologia que estava embutida nesse documento. Então, eu acredito na palavra do senhor Jair. Então, fiquem tranquilos quanto a isso. Ele vai defender, sim, o direito da comunidade surda e eu apoio ao Jair Bolsonaro. E agora eu entreguei a Michele, nossa futura primeira-dama, esse documento. E agora vocês vão ver que realmente ela tem interesse pela comunidade surda e consegue se comunicar com os surdos. Muito obrigada, Priscila. Eu quero agradecer à comunidade surda pelo apoio ao meu marido, Bolsonaro, e aos meus amigos surdos, Priscila, e aos outros que estão presentes, que já há um ano vem pensando, planejando uma proposta para a comunidade surda e também para todas as pessoas com deficiência em geral. Muito obrigada pelo carinho e que Deus abençoe a todos. Deus, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Valeu. Bem, deixar bem claro aqui,
quando votamos esse projeto de lei na Câmara, pela sua abrangência, pelo seu caráter humanitário, a votação não foi nominal, foi uma votação simbólica. O que é a votação simbólica? O presidente anuncia, quem concorda permaneça como se encontra. E todo mundo permaneceu como se encontrava. Aprovado. Agora, tem uma emenda que foi destacada dentro do projeto, que tinha algo a ver com a inclusão LGBT. O que tem a ver você criar uma subclasse, né, dentro dos pessoas com deficiência, só porque é gay, lésbica, bissexual, transexual, sei lá o que for. A inclusão é para todo mundo, não interessa ver a opção sexual deles. Então, nós, um montão de gente, votou contra essa inclusão, essa deformação do projeto, criando uma classe especial dentro daqueles que têm problemas, né, de deficiência. E nós derrotamos. Então, nessa votação, o meu voto ali foi não para que aquela emenda não fosse aprovada. E ponto final. Porque há um ativismo muito forte por parte da comunidade LGBT. Tá ok? Há um ativismo muito forte. Tudo entra a questão LGBT. Eu sou bem claro, não tenho nada contra quem tem essa opção. O Estado não tem nada a ver com isso. Qualquer coisa que rola em Brasília, vem sempre alguém do PT, do PCdoB, do PSOL, fazer uma emendinha lá para chamar atenção para quem é bissexual, transexual, transgênero, gay, seja lá o que for. Tá? Não podemos concordar com isso. Nós somos seres humanos, temos direitos iguais e deveres, e não podemos ficar criando classes especiais, só porque o elemento diz que é, ou é mesmo, ter privilégio numa lei. Agora, deixe bem claro, o Haddad está mentindo, dizendo que eu votei contra um projeto que foi aprovado por votação simbólica. Todos, então, votaram favorável, apenas fomos contra essa questão do LGBT incluir no projeto aqui. Bem, eu acho que está de bom tamanho por hoje. Muito obrigado às duas professoras, à minha esposa. Parabéns a vocês. Forte abraço. Bolsonaro. Eu amo todos vocês. Estou aprendendo, hein? E nós temos que ajudar a divulgar a verdade. Não precisamos fazer fake news ou mentir contra o outro candidato. Eles estão apavorados, querem que eu compareça a debate de qualquer maneira, depende de uma nova avaliação. Agora, eu vou debater com ele, porque não tiro o Lula da cadeia para debater comigo, né? Bem que eu não iria debater com o Lula de jeito nenhum. Mas o mais certo é o Lula, porque quem vai formar o ministério é o Lula. Ele não é dono de si. O Lula, inclusive, não quer que ele vá mais lá. Está na cara que, se ele for presidente, ele não vai mais em Curitiba, ele vai assinar um decreto de indulto e o Lula vai para Brasília. Quem sabe, né? Como a Dilma tentou fazer, né, daí o Haddad nomearia ele indultado, chefe da Casa Civil. Será que nós merecemos isso? Será que nós queremos isso? Qual o futuro do nosso Brasil? Ameaça à democracia? Nós somos ameaça, sim, aos privilégios, aos desmandos, à corrupção. Isso nós ameaçamos. Ameaçamos jogar pesado contra a criminalidade que sair. Nós vamos valorizar a nossa Polícia Federal. Nós vamos valorizar o trabalho do Ministério Público. Um abraço, se me permite assim, não tenho liberdade não. Sérgio Moro, do seu trabalho em Curitiba, parabéns. Seus colegas, tem o Marcelo Bretas aqui, tantos outros por aí. E nós temos que essas pessoas de bem, né, se unir para a gente fazer um Brasil diferente. Não dá para jogar no lixo o trabalho feito ao longo desses anos todos por essas pessoas maravilhosas. Quer ver Sérgio Moro? Eu ouso dizer, ele tem menos liberdade que um cara que está com uma tornozeleira eletrônica por aí. Ele não pode ir na padaria comprar um pão sem segurança ao teu lado. Não pode passear no shopping com a tua família. Não tem mais liberdade, está preso dentro de casa. Praticamente quase que a mesma situação minha. Tá? Não vou entrar em detalhes aqui, mas como não tem como, qualquer um pode ver isso aí. Estou vendo até a Globo News, o pessoal falando que é quase impossível nós perdermos essas eleições agora no dia 28 de outubro. Quase impossível. Então só tem uma maneira. Vocês sabem qual é. Tá ok? Então é uma preocupação. Eu não pertenço mais a mim. Tá? Se eu chegar lá, eu vou ter uma equipe do meu lado, muita gente competente, boa, patriota, tá? Que vai trabalhar
para um Brasil realmente diferente do que está aí. Vamos mudar o Brasil. Não teremos uma outra oportunidade. Um forte abraço a todos e fique com Deus e até a vitória, hein? Valeu, pessoal!